por direito, ele que era para herdar o reino, né, o trono. Porém, se a Thalia descobrisse que esse menino estivesse vivo, ela iria fazer o que ela fez com os seus outros parentes. Massacre. Mandou matar todos os parentes para que somente ela ficasse no trono. Então a esposa desse sumo sacerdote aqui chamado Joiada decidiu o aconselhar de esconder o menino. E ele ficou escondido dentro do templo, porque Joiada era sumo sacerdote, então ele ficou escondido dentro do templo. E isso aqui foi muito bom, foi até uma estratégia de instruir o menino como devia ser, porque era assim que Deus ele queria, ele se agradava, né? Como está escrito aqui, Joás agiu e viveu de modo agradável ao Senhor. Era um jeito que Deus agradava naquele tempo, no nosso tempo também, né? Mas naquele tempo Deus ele trabalhava conforme era, se levantava os reis. Lógico que sempre tinha alguém para aconselhar o rei, como Joiada, que ele foi levantado, daqui a pouquinho eu vou estar falando, para aconselhar Joás. Então, Joás foi escondido por Joiada, ainda quando ele tinha 1 ano de idade. E isso aqui é muito importante, porque Deus usou a vida da esposa de Joiada para que se cumprisse algo que foi profetizado acerca do Messias, nosso rei. Aleluia. Que da dinastia, da linhagem de Davi, iria sempre ter um que iria estar no trono, aleluia, para a vida do Messias. E aonde Joás entrou com um grande livramento da parte da esposa e do seu esposo, sumo sacerdote. Eu achei interessante por quê? Porque ele foi salvo para o templo. Ele foi salvo para o templo, determinado por Deus. E é isso que Deus faz. Ele fez e continua fazendo. Muitas vezes você não entende por que você está aqui. Deus te designou para algo, aleluia, para alguma coisa na obra dele nessa terra. Deus te designou. Deus não te levantou, te trouxe até aqui à toa. Você consegue lembrar quantos livramentos que Deus já te deu? Você consegue lembrar quantos foram os feitos do Senhor para a tua vida até aqui? Assim aconteceu. O menino não tinha ninguém por ele, porque a sua família já tinha sido toda destruída. Apenas a própria rainha, né? Só tinha ela, sua avó. Só tinha ela, que era sua parente. Mas ela, se descobrisse que ele estivesse vivo, o que ela iria mandar fazer era matar. E ela reinou por 6 anos, até que o sumo sacerdote tomou uma atitude, aonde ele decidiu apresentar esse rei aqui, Joás, que com 7 anos de idade, ele começou a reinar. Aleluia, glória a Deus. Com apenas 7 anos de idade. Mas ele montou toda uma estratégia. Ele montou toda uma estratégia. Ele chamou os levitas, ele chamou 5 oficiais. E esses 5 oficiais saíram a buscar o povo, aos chefes do povo, chamou os levitas, conversou com os levitas e os convenceu a voltar para Jerusalém, para que, quando ele fosse apresentar o menino para o povo, ele estivesse bem guardado, porque ele deu também alguns instrumentos ou algumas ferramentas para guardar a vida do menino, porque ele sabia quanto era levante contra a vida do menino, porque o menino não tinha só uma promessa, ele tinha um trono, aleluia, para ser tomado de posse. E muitas das vezes é assim na nossa vida. Quantas lutas, quanto é esse investido do inimigo para com a tua vida, para fazer você desistir até mesmo de você, para fazer de você desistir daquilo que os próprios Senhor te prometeu.